Muito obrigado a todos aí que estão assistindo. Eu sou o Wilson Marques, nós estamos no número 12, Filosofia Instantânea, Buda. Então, ele percebeu, era o Siddhartha Gautama, ele percebeu que havia um doente, perguntou o servo dele o que é isso, ele é um doente. Aí ele andou mais um pouco, ele viveu sempre trancado dentro do palácio, ele tinha tudo. O pai dele sempre tirou dos olhos dele todo o problema possível. Então, o Siddhartha Gautama, ele continuou andando e descobriu o que é isso. Era um morto. Então, aquilo ele não admitiu. E ele saiu do palácio, dos domínios do pai dele, e ele percebeu que existia uma realidade. E passou a ser chamado de Buda. Ele percebeu que se desse, depois disso, eles encontraram ele, se desse a ele um carro, para ele não ia fazer diferença. Se desse a ele 2 carros, também não fazia diferença. Se desse a ele 10 carros, também não faria diferença. Se desse para ele 250 carros, também não faria diferença. Hoje parece que o iate mais caro aí do mundo é 500 milhões de dólares. Ele é quase ele é um tamanho de um navio. O iate mais caro hoje no mundo, 500 milhões de dólares. Aí vamos pensar assim, tem um ser humano com um iate de 500 milhões de dólares. Aí vamos entender agora o que é o complexo R, o cérebro reptiliano. 30 chimpanzés. Eles têm na selva uma área que eles determinam é a posse. E se qualquer chimpanzé que não seja do grupo chegar naquela área, eles vão perceber, tem uma selva gigante do tamanho de 2 estados de São Paulo. Aí um chimpanzé percebeu que um chimpanzé de outro grupo chegou naquele domínio. Eles matam com requinte de crueldade, porque entrou no território dele. Tem a selva gigante, 2 tamanhos do estado de São Paulo, ele mata. Isso é o cérebro reptiliano. Como que o Rio Nilo tem lá o crocodilo, eles pegam um gnu, sempre pegam o mais fraquinho. Aí são 20 crocodilos, eles dão uma mordida, aí vem outro dar uma mordida, aí vem outro dar uma mordida, aí vem outro dar uma mordida, vem outro dar uma mordida. Todos os 20 crocodilos se alimentam daquele gnu. É um ritual de alimentação. Então, isso é o crocodilo calmo. Isso é a organização. Tem inclusive um equilíbrio, um equilíbrio aí de John Nash nessa atitude. Então, o ser que se ilumina, ele se alimenta de luz. Aí eu estou falando de coisas um pouco complexas, porque muitas pessoas ainda... Eu não falei aqui desse assunto assim, dessa forma assim tão direta. Mas o ser que se ilumina, ele se alimenta, porque é só você pensar. O que você conhece que não precisa de alimentação? Só você pensar. O meu celular, esse que eu estou gravando, ele precisa ser alimentado para ele poder me fornecer aqui essa câmera e o tempo e o arquivo de gravação para eu poder enviar isso para você no tubo, que é YouTube, ou você no tubo. Essa que é a ideia
foi criado esse equipamento aqui. E essa aqui é a ideia que foi criado esse aplicativo YouTube, você no tubo. Então, você não vai encontrar algo que não precise de alimentação. Se você é o desafio qualquer um a me demonstrar aí algo que não precisa de alimentação. Do que o ser de trevas se alimenta? De trevas. E do que o ser de luz se alimenta? De luz. Então vamos imaginar que o indivíduo ainda vai ter algum outro que vai ter um iate de 600 milhões de dólares. Então esse de $1 milhão, ele vai ficar frustrado. Porque é o cérebro reptiliano. O livro custa R$ 1.300, complexo R. Quem quiser entender como funciona o ser humano. De vez em quando eu tenho que falar de assuntos chatos aqui. E ontem, o número 11, eu falei de um assunto chato. Falar mal de uma pessoa. E talvez esse assunto ele vai durar aí mais um pouco. Ontem eu falei do Bob Navarro. Então, o Bob Navarro é mais ou menos assim o pensamento dele. Ele quer ser o rei. Porque é isso que as pessoas... Eu posso falar porque eu participei do grupo do Telegram e falei, eu quero falar com o Bob Navarro. E ele não quis falar comigo. Isso é medo. Enquanto os meus vídeos tiverem 2 acessos, 3 acessos, ele não vai preocupar com isso, porque os acessos dos meus vídeos são assim, 2, 3 acessos. O Olavo de Carvalho, ele não vai preocupar em discutir filosofia comigo, porque eu tenho 3 acessos. Mas é só uma questão de dinheiro. Então, se eu tivesse dinheiro, a mídia não pode me ver, porque se a mídia me vê, eu tenho argumentos que a mídia não pode sustentar. Exemplo, esses que estão acontecendo, o cenário do Brasil, esse cenário de muitas pessoas perdendo ali porque vamos pensar um comércio. Eu tenho um amigo que tem uma loja ali na Galeria Ouvidor, ele costura roupa, faz ajuste de roupas. É o Jaime, chama Apsela. Eu falo assim para ele, olha, você é o melhor que eu conheço, o melhor boteiro. E ele fala assim, não, tem outros melhores, pode ser que tem outros. Aí eu falo assim, me fala qual? Ele fala assim, não sei, mas deve ter. Aí eu falo assim, bom, melhor do que você não tem como nessa sua atividade, porque você faz aquilo que é suficiente ser feito. Então, o Hélio Couto é aquele que faz o que é suficiente ser feito. Ele, nos vídeos dele, ele tem aí, acho que já tem mais de 100, me parece. Eu assisti todos. Então, ele responde a todas as pessoas. O Olavo de Carvalho não responde a todas as pessoas. Porque ele fala, por exemplo, ele tem um vídeo dele que ele fala sobre Arthur Ellen. Então ele faz uma certa chacota a Arthur Ellen. Então, assim, demonstra que ele é um ignorante. O que é ignorante? Pessoa que ignora, não conhece. Em qual assunto, Wilson, que o Clóvis... Clóvis o Olavo de Carvalho. Em qual assunto o Olavo de Carvalho é um ignorante, Wilson? Num assunto chamado átomos. Ele não sabe o que é isso. E eu estou falando aí do Bob Navarro. Infelizmente, ontem eu associei os dois. Então,
continua a associação, mas o que eu estou querendo dizer aqui? Se ele tem um objetivo, porque as pessoas lá no grupo dele falaram assim, que ele é o rei. Se ele é o rei, ele quer ter um reinado, quer dizer, o domínio, o poder, o controle. Aí, assim, não tenho nada contra. Conheço gente que usa aí maconha. Eu não tenho nada, eu não indico isso aos meus filhos. Eu não faço uso de drogas. Mas eu tenho gente lá que eu conversei no grupo do Bob Navarro e fala assim que ele é usuário de droga. Aí eu não sei quem está assistindo esse vídeo, mas eu não conheço um pai, eu não conheço uma mãe que prescreva ao filho o uso de droga. Que fala assim, meu filho, use bastante droga. Eu não conheço. Aí esse tal Bob Navarro é a pessoa que quer ser o rei. É tão desprezível a pessoa dele que, assim, o fato dele ter essa ideia de querer ser o rei já demonstra a pobreza mental da pessoa. Eu sou filósofo, eu tenho até hoje um caso de sucesso, é o Carlos Henrique Moreira. Ele, na cidade dele, Solânia, na Paraíba, ele sofreu um ataque das pessoas, acharam que ele era louco. O médico deu um atestado de F21, CID-10, transtorno esquizotípico da personalidade. E eu prescrevi a ele, pare de tomar o remédio. Ele faz comigo a ressonância ontológica e ele parou de tomar o remédio. A família, o pai trabalha no fórum, então assim, as pessoas se uniram para que forçassem ele a acreditar que ele é louco. Por quê? Porque ele acredita em átomos. Ele é um aluno de física, ele tem 19 anos, é um grande aluno lá na faculdade. Inclusive ele vai voltar, só está aguardando aí acabar esse problema do Covid-19. Mas eu disse a ele, você não tem transtorno esquizotípico da personalidade. Você vai parar de tomar o remédio. E ele tem um exemplo de um professor dele que não conseguiu mais largar o remédio, porque o professor também passou por um problema parecido. As pessoas obrigaram o professor dele a tomar o remédio. Então, assim, esse Bob Navarro, eu gostaria de indicar a ele que ele começasse a usar algum outro tipo de medicamento para, assim, ele pode fazer uma ressonância ontológica, como o meu aluno Carlos fez e não foi curado com a ressonância ontológica. O médico, tem um médico, ele inclusive ia processar o médico, eu falei para ele, não precisa, deixe o médico. Ele não processou o médico, ele não tem transtorno esquizotípico da personalidade. Eu posso provar isso para qualquer um. Ele tem um atestado que comprova que o médico diz que ele tem essa patologia. É a pobreza da nossa medicina. Não seria só a medicina no Brasil, não. A medicina mundial é muito pobre porque estuda somente o corpo. Muito pobre. Então, eu quero indicar aí nesse... Eu quero indicar nesse vídeo, eu quero indicar aí ao Bob Navarro, se ele quiser a melhoria, porque foi assim, as pessoas lá falaram assim, que eu teria que entrar para o reino, que eu teria que servir o Bob. Então eu vou fazer como Sócrates fez. Qual que é o prêmio que você quer, Sócrates? Eu quero o lugar mais alto que tem. Então eu vou no reino do Bob Navarro, eu quero o lugar mais alto, eu quero tratar o doente chamado Bob Navarro. Ele tem uma patologia psíquica. Por quê? Porque ele não consegue perceber que ele está doente. A mente dele, ele é um psicopata. Ele não conseguiu perceber isso. Porque eu conversei com pessoas aparentemente lúcidas. Porque quais são os níveis de loucura? Esclerose, esquizofrenia. Então
é o psicopata, é o esclerosado e é o louco. Então, assim, quais são os níveis de loucura? Vamos pensar aí, qual nível de loucura tem? Por exemplo, se me medirem, aí eu tenho 45 anos, eu tenho uma família, filhos, enfim, eu tenho êxito na minha vida. Então não conseguem falar assim, esse é louco, não conseguem me atestar por louco. Vão falar assim, ele tem um QI super dotado, é o que vão dizer, porque o meu QI não é 80, como a maioria. Então eu deixo aí o recado para o Bob Navarro, e demonstrando aí essa questão. Eu comecei aí falando do Buda, aí eu tenho que concluir o que eu fiz de ligação do Bob Navarro e o Buda. A ligação que eu fiz é a seguinte: um indivíduo que quer atingir o poder para ele, vamos supor, ele consegue o reinado, o Brasil, vamos supor, Bob Navarro, ele vai querer reinar o mundo, porque a ideia dessas pessoas é essa. Eu conversei com as pessoas lá no grupo. Então é uma seita, pessoas doentes, chama a escola de Lúcifer. Escolheram um nome muito legal, né? Que eles falam inclusive que o Lúcifer é o anjo da luz, que não é o Jesus Cristo, que é o da luz. Aí você pode ver que a pessoa é doente. É bem simples entender aí nesse ponto, porque as pessoas nesse grupo, elas falam palavrão, elas são tatuadas, elas não têm problema com usar droga, todo mundo pode usar lá, eles têm um sítio onde todo mundo pode usar droga, então eles querem controlar o Brasil. É até interessante, eu não tenho como não rir de uma situação dessa. E é claro que depois vão querer controlar o mundo, porque é o cérebro reptiliano. Basta comprar o livro, o Complexo R, custa R$ 1.300. Quem quiser entender, ou então vai fazer um curso de medicina, faça especialização em psiquiatria para poder entender o Complexo R. Vou ficando por aqui, eu sou o Wilson Marques, muito obrigado a todos.